Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, Brajanata faz uma nova pergunta. Qual é a diferença entre Maya e Avidya? Maya e ignorância. Ilusão e ignorância. Babaji responde, Maya é uma Shakti de Krishna. Shri Krishna criou o universo material através dela. E ele também a instigou a purificar as divas que são contrárias a ele. Maya tem dois aspectos, Avidya e Pradhana. Avidya está relacionada às divas, enquanto Pradhana está relacionada à matéria inconsciente, à matéria inerte. Todo o mundo material inerte foi originado de Pradhana, enquanto que o desejo das divas de executar atividades materiais origina-se da Avidya. Existem também outras duas divisões de Maya, chamadas de Vidya, conhecimento, e Avidya, esquecimento. Ambos são relacionados à diva. A Avidya, ela enreda a diva, enquanto a Avidya a liberta. A faculdade de Avidya continua trabalhando enquanto a diva ofensora continua a se esquecer de Krishna. Mas quando ela se torna favorável a Krishna, então ela é substituída pela faculdade de Vidya. Brahmagyana, dentre outros, são atividades particulares da faculdade do conhecimento, Vidyavritti. Quando a discriminação primeiro desenvolve, né, a diva ela tenta se ocupar em atividades auspiciosas. E quando a discriminação amadurece,
o conhecimento espiritual manifesta. A vidya encobre a jiva, enquanto que vidya remove esta cobertura. Brajanata pergunta, qual é a função de pradhana? Babaji diz, quando os esforços de Ishvara, representados pelo tempo, Kala, estimulam Maya Prakriti, ele primeiro cria o agregado imanifesto de elementos materiais, chamados de Mahatattva. Ou seja, o primeiro estágio do mundo material chama-se Mahatattva, é o estágio imanifesto, tá? Do agregado dos elementos materiais. Quais são eles? Acho que ele vai explicar, mas são em número de 24. Né? Os 5 sentidos, os 5 objetos materiais, mente, falso ego, inteligência, etc, etc. Então isso é chamado de Mahatattva. A matéria é criada pelo estímulo da faculdade de Maya chamada Pradhana. O falso ego, o Ahankara, nasce da transformação desse Mahatattva. E o espaço, Akash, é criado da transformação tamásica do falso ego. O ar é criado da transformação do espaço e o fogo é criado da transformação do ar. A água é então criada pela transformação do fogo e a terra é criada pela transformação da água. É assim que os elementos materiais são criados. Eles são chamados de 5 elementos grosseiros, Pancha Mahabhuta. Agora ouça como os 5 objetos dos sentidos, Pancha Tanmatra, são criados. Primeiro, o tempo estimula a faculdade de Prakriti, chamada avidya, e então cria a tendência dentro de Mahatattva para karma e jnana. Quando a propensão de karma do Mahatattva está transformada, é transformada, ela cria então conhecimento, né, e atividades, né, de sattva e de rajagunas, respectivamente. Ou seja, o conhecimento é sattva, atividades é raja. O Mahatattva é também transformado para se tornar ahankara, ego. A inteligência é então criada da transformação do ahankara. O som, que é uma propriedade do espaço, akasha, é criado pela transformação de buddhi, ou inteligência. A propriedade do tato, sparsha, é criado da transformação do som, que inclui ambos, tato, a qualidade do ar, e do som, a qualidade do espaço. O prana, o ar vital, oja, energia, e bala, força, são criados também da qualidade do tato. Da transformação do tato, a propriedade da forma e da cor em iluminar os objetos é gerada. Então o fogo possui essas 3 qualidades, chamado forma, toque e som. Quando esta qualidade é transformada pelo tempo, ela é transformada em 4 qualidades, chamadas de sabor, rasa, forma, toque, som, dentro da água. A água ela tem sabor. E quando tudo isso se transforma, resulta-se nas 5 qualidades da terra, que é o quê? O olfato, o aroma, ganda. Tá? Então é assim que os elementos materiais são criados, é assim que os sentidos também são criados, né? Dentro dessa lógica, dentro dessa ciência. Todas as atividades da transformação acontecem, né, pelo acompanhamento do Purusha na sua forma de consciência. Ou seja, Krishna está ali na forma de consciência controlando tudo isso. Né? Existem 3 tipos de ahankara. Vaidarika, que é sátvica, Taijasa, que é rajásica, e tamásico. Os elementos materiais nascem do ahankara sátvica. Os 10 sentidos nascem do rajásico. Os outros 2 tipos de sentidos, né, aqueles para obter conhecimento, Gyanendriya,
e aqueles para trabalho, que é o chamado de karmendriya. Os olhos, nariz, ouvidos, língua, pele, são os 5 sentidos para obter conhecimento. Já a fala, as mãos, os pés, o ânus e o genital são 5 sentidos de trabalho. Mesmo que os 5 sentidos grosseiros, os 5 elementos grosseiros, Panchamahabhuta, né, se combinem com esses 5 elementos sutis, né, ainda assim não existe nenhuma atividade a menos que essa diva consciente e atômica entre dentro deles. Então, quem vai mexer a matéria é a alma. Tudo que se move tem uma alma ali dentro. Tudo que se desenvolve tem uma alma ali dentro. Não é verdade? Muito bem. Ou seja, o movimento, a ânima, né, da matéria se dá através da consciência ou da diva ou de Paramatma. No caso aqui, a gente está explicando sobre o corpo material, né? Então, ele será animado pela presença da alma. Mas o universo inteiro em si também se movimenta pela presença de quem? Da superalma. Tá? Sem a consciência, a matéria ela não faz absolutamente nada. Tá? Muito bem. Assim que a Anuchita Jiva, que está localizada, que é uma partícula localizada dentro do raio do olhar de Bhagavan, entra no corpo feito dos 5 elementos grosseiros e sutis, todas as atividades então começam a funcionar. Né? As gunas sátvika e rajásica se tornam aptas para a função quando são combinadas com os objetos tamásicos, que são uma transformação de pradhana. Devemos, então, deliberar sobre as funções de avidya e pradhana dessa maneira. Existem 24 elementos de Maya, né? Foi o que eu mencionei mais acima. A saber, 5 elementos grosseiros, os Mahabhutas, chamados de terra, água, fogo, ar e éter, né? Ou espaço. Os 5 objetos dos sentidos, chamados olfato, paladar, visão, tato e som, né? E audição, no caso. Os 5 sentidos que obtêm conhecimento, né? Os 5 sentidos de trabalho, que a gente já leu, mais a mente, a inteligência, a chitta e o ahankara. Tá? Esses são os 24 elementos da natureza material, que estão ali dentro do Mahatattva de maneira, vamos dizer, imanifesta. Né? Quando há a presença, né, a divina, quando entra em contato, isso se manifesta em pradhana. O Mahatattva se manifesta e ele se torna pradhana. Tá? A diva atômica e consciente que entra dentro do corpo feito dos 24 elementos, né, ela é o 25º elemento. E Paramatma é o 26º elemento presente, então, na funcionalidade do mundo material. Tá? Então, você tem um total de 24 elementos materiais, mais a diva e mais Paramatma. Então, Brajanata pergunta, por favor, me diga quanto do corpo humano, né, está ocupado pelo corpo sutil, né, e quanto pelo corpo grosseiro, né, e em qual parte do corpo reside a diva, ou seja, a alma. Então Babaji responde, os 5 elementos grosseiros, os 5 objetos de sentidos, né, e os 10 outros sentidos juntos constituem o corpo grosseiro. Os 4 elementos, que é mente, inteligência, chitta e ahankara, constituem então o corpo
sutil, Linga Sharira, ou Sushma Sharira. A diva consciente, ela é aquela que falsamente se relaciona com o corpo e com os objetos relacionados ao corpo como sendo eu e meu. E devido a essa falsa identificação, ela se esquece da sua verdadeira natureza de alma. A diva, né, é extremamente sutil e está além do espaço mundano, tempo e qualidades. E apesar de ser muito sutil, ela permeia o corpo inteiro. Assim como o efeito do prazer de uma gota, né, diminuta de Harichandana Bindu se espalha por todo o corpo quando é aplicada numa parte, então a diva atômica também, né, é a conhecedora de todo esse corpo e ela é aquela que experimenta as dores e os prazeres. Esse exemplo que ele usou aqui de Harichandana Bindu, eu desconheço o que significa isso, é alguma coisa que coloca no corpo e ele se espalha por todo o corpo. Foi só uma comparação. Mas o fato é que a diva permeia todo o seu corpo. A consciência da diva está em todo o corpo. Tanto que o nosso corpo ele funciona. Mesmo que você não saiba o que está acontecendo dentro dele, ele está funcionando. Porque tem uma consciência ali dentro. Essa consciência original da alma ativa funções dentro do corpo que fazem com que o corpo tenha a capacidade de se autogerenciar sem que você, na tua consciência de pessoa, precise fazer qualquer coisa. Você não precisa apertar nenhum botão para a tua digestão funcionar, você não precisa girar nenhuma chave para o seu sistema imunológico tá funcionando, você não precisa acionar, né, um comando para que o seu corpo cresça. Ele faz isso automaticamente. E faz por quê? Porque ele já tem dentro dele uma capacidade inata de ação que é ativada pela própria presença da consciência da alma ali dentro dele. Tá? Então, do topo do seu pé, né, do topo da cabeça até a ponta do pé, tudo está permeado pela consciência da alma. Tá? Muito bem. Então, ele disse, essa diva, na verdade, ela reside em todo o corpo, ela está em todo o corpo. Mas também nós sabemos que ela está localizada na altura do coração, né? Só que a consciência dela se espalha por todo o corpo. Tá? Então, Brajanata diz, se uma diva executa um karma e experimenta a dor e o prazer, né, onde está a questão do envolvimento ativo de Ishvara ou de Paramatma nisso? Babaji diz, a diva é uma causa instrumental e quando ela executa karma, Ishvara atua como uma causa eficiente, né? E ele faz os arranjos para que os frutos do karma dessa diva possam ser colhidos, né? O Ishvara também arranja para que o karma futuro, através do qual a diva possa se tornar elegível para receber, chegue até ela. Em suma, Ishvara ele concede os frutos, enquanto a diva desfruta-os. Então Brajanata pergunta, quantos tipos de badadivas existem? Babaji responde, existem 5 tipos de badadivas, chamadas, né, da seguinte maneira, de acordo com o nível de consciência. Né? Aquele que tem a consciência completamente encoberta, Achadita Chetana. Aquela cuja consciência é contraída, Sankutita Chetana. Aquela cuja consciência está começando a desabrochar, Mukulita Chetana. Aqueles cuja consciência estão desenvolvida, já desabrochada, né? Vikachita Chetana. E aqueles cuja consciência estão completamente desenvolvidas são chamados de Purna Vikasita Chetana. Então o Brajanata pergunta, quais são as divas que têm a consciência completamente encoberta? E o Babaji responde,
São as divas que têm os corpos de árvores, plantas, mato, pedras, etc., que se esqueceram do serviço de Krishna e que estão muito embotadas dentro das qualidades materiais de Maya, né? Elas não têm qualquer sinal de estarem conscientes, né? Existe apenas uma tênue indicação de que essa consciência existe através das 6 transformações que elas passam, né? Que seria crescer, desenvolver, etc, etc, né? Até morrer. Esse é o estágio mais baixo, né, da queda da diva. E tudo isso é corroborado pelas histórias de Ahalya, de Amalarjuna e também de Saptatala, né? São histórias aí do Srimad Bhagavatam, dos Puranas, etc. Muito bem. Alguém apenas chega nesse estágio devido a uma grave ofensa, né? E pode apenas ser liberado pela misericórdia de Krishna. Tá? Então, Brajanata pergunta, quais são as divas que têm a consciência contraída? Né? Então, Babaji responde, são os animais, pássaros, cobras, peixes, aquáticos de modo geral, mosquitos e várias criaturas similares têm uma consciência contraída, né? Encolhida, vamos dizer assim. E a consciência dessas divas, ela está aparente até um certo nível, né, diferente das divas do grupo anterior, cuja consciência está completamente encoberta. Então, por exemplo, essas divas que executam atividades como comer, dormir, se movimentar livremente, brigar e fazer outras coisas, consideram como sendo sua propriedade. Eles também demonstram medo, né, e raiva, né, e eles percebem também injustiça, né? Então, no entanto, eles não têm qualquer conhecimento do mundo espiritual. Até os macacos que têm um conhecimento, de certa forma até científico, dentro das suas mentes, né, travessas, né, porque eles se utilizam de alguma ideia daquilo que poderá acontecer ou não no futuro, né? E eles têm também alguma qualidade de gratidão, né? Eles manifestam algum tipo de gratidão. Então, alguns animais manifestam algum tipo de gratidão, já outros não, né? Por exemplo, mosquitos, enfim, insetos, eles não têm esse nível de consciência, mas estão nessa categoria aí de cobras, peixes, animais, etc. Tá? Uma categoria um pouco mais, vamos dizer assim, abrangente. Então, alguns animais eles têm um bom conhecimento sobre diferentes objetos, né? E apesar de todos esses atributos, eles não têm qualquer propensão para perguntar sobre quem é Deus. E por isso, então, a sua consciência está contraída. É dito nos Shastras que Maharaj Bharat, ele ainda tinha conhecimento dos nomes de Bhagavan, mesmo enquanto estava num corpo daquele servo, né? Mas isso é muito raro, né? Apenas acontece em casos especiais. Bharat e o rei Nriga, eles nasceram como animais devido a ofensas que eles cometeram, né? E eles foram liberados quando essa ofensa foi anulada pela misericórdia de Bhagavan. Tá? Então, o Brajanata pergunta, quais são as divas que têm a consciência levemente desabrochada? Ou desperta? E Babaji responde, as almas condicionadas com corpos humanos, né, elas caem em 3 categorias. Aquelas que têm a consciência levemente desabrochada, Mukulita Chetana, aquelas com a consciência desenvolvida, Vikasita Chetana, e aquelas com a consciência completamente desenvolvida,
Purna Vikasita Chetan. Geralmente, a raça humana pode ser dividida em 5 diferentes grupos, né? O primeiro, ateus imorais. O segundo, ateus morais. O terceiro, teístas morais, né? Que têm fé, né? Em Deus, né? E também um bom padrão moral. 4, aqueles que estão ocupados em sadhana bhakti. E quinto, aqueles que já estão ocupados em bhava bhakti. Tá? Aqueles que, sabidamente ou não, são ateístas, né? Eles também são imorais, né? Ou também podem ser morais. Né? Quando uma pessoa moral desenvolve um pouco de fé por Ishvara, ela então é chamada de um teísta moral. Aqueles que desenvolvem interesse em sadhana bhakti, de acordo com as instruções dos Shastras, são chamados de sadhana bhaktas. E aqueles que desenvolveram algum tipo de amor exclusivo por Ishvara são chamados de bhava bhaktas. Ambos, os ateus, moral e imoral, né, têm uma consciência levemente desperta. Os teístas morais e os sadhana bhaktas têm uma consciência já desenvolvida. E os bhava bhaktas têm a consciência completamente desenvolvida. É o topo da história. Então, Brajanata pergunta: quanto tempo o bhava bhakta pode permanecer em Maya? Ainda, né, pode permanecer em Maya. Babaji responde, ele diz: eu responderei a esta pergunta quando eu explicar o 7º verso do Dashamula. Agora já está um pouco tarde e, por favor, retorne à sua casa. Brajanata então voltou para casa, contemplando todos os tátuas que ele ouviu de Babaji Maharaj. E aqui então termina o capítulo 16 do Jaivadharma, intitulado Prameya, as divas condicionadas por Maya. A gente vai encerrar aqui e continuar na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.